no problema em que ele tem uma mancha. Portanto, é muito importante que este homem seja irrepreensível acima de toda suspeita, proporcionando um exemplo e um santo testemunho de modo consistente. Eu não estou dizendo que Deus não perdoa ou não restaura uma pessoa para que ela exerça a posição de liderança. O que eu estou dizendo é que é melhor que um homem que ocupa o ofício presbiteral seja um homem contra quem ninguém tem nada para apontar. A irrepreensibilidade é uma qualificação muito santa, importante. Veja algumas verdades sobre a irrepreensibilidade. Definamos mais ou menos a ideia de irrepreensibilidade. Ser irrepreensível significa que o aspirante ao presbiterato deve portar-se de tal forma que ninguém tenha qualquer indignidade que dizer a respeito dele. Num governo justo, um homem culpável de alguma coisa não pode exercer um cargo oficial. Ao contrário, ele deve ser condenado por sua repreensibilidade. Todavia, contra o aspirante ao presbiterato, ninguém deve ter qualquer tipo de acusação, pois ele deve ser irrepreensível. Veja, quando é que podemos falar de irrepreensibilidade no presbítero? O texto grego indica que depois que um homem vem ao conhecimento de Cristo, ele não mais pode ser acusável de alguma coisa. Todavia, nenhuma pessoa pode ser irrepreensível antes de se tornar um cristão. Portanto, o parâmetro para a irrepreensibilidade é a partir do tempo do conhecimento do Evangelho. A irrepreensibilidade é uma prioridade na vida do presbítero. A palavra grega usada por Paulo em 1 Timóteo 3,2 e em Tito também enfatiza a necessidade absoluta dessa qualidade. A irrepreensibilidade é absolutamente necessária para o presbítero ou bispo. Ela é uma exigência da qual a igreja não deve abrir mão se ela ama a palavra de Deus e ao escolher os seus presbíteros. Veja as áreas da irrepreensibilidade ordenadas por Paulo. São várias delas. Os versos 2 a 7 de Timóteo 3 apresentam essas áreas de modo claro. Essas áreas são muito importantes. Primeira, o presbítero tem de ser um homem irrepreensível nas várias áreas da vida. E eu seleciono a primeira que vai afetar muito a sua função presbiteral. Assim, irrepreensibilidade na vida de santidade pessoal. Esse é o primeiro ponto, a primeira área da irrepreensibilidade. Há vários aspectos da santidade pessoal do presbítero que devem ser levadas em conta. Afinal de contas, eles devem ser modelos para o rebanho. São Paulo e Pedro falam em 1ª carta, capítulo 5, verso 3b. Paulo diz que os bispos devem cuidar de si mesmos, Atos 20 e 28, que já lemos. A preocupação com a santidade pessoal é algo imprescindível para o exercício do presbiterato. Se um homem não é modelo para outras pessoas o seguirem, ele não pode exercer o ofício porque perde a autoridade. O presbítero precisa ser temperante. Essa é a primeira qualidade na vida pessoal de santidade. Paulo fala em 1 Timóteo 3,2 que é necessário, portanto, que o presbítero seja temperante. O que é ser temperante? Ser temperante é uma pessoa que não se dá a excessos. Paulo fala de uma das maneiras como ser temperante é o não ser dado ao vinho. Essa palavra temperante está relacionada também ao ser sóbrio, aquela pessoa que não é intoxicada por nada. Essa palavra era usada num sentido literal e figurativo, tanto no grego helênico como no Novo Testamento. Vejamos o sentido literal da palavra temperante. Se Paulo tivesse o sentido literal em mente, ele estaria exigindo dos presbíteros que se abstivessem de qualquer forma de intoxicação. A bebedeira era um problema sério em Éfeso, que era o lugar onde Timóteo estava tendo problema com os presbíteros. Havia muita orgia nessa cidade pagã devido à influência do culto da deusa Diana.
a deusa dos Efésios, e alguns homens da igreja se deixavam levar pela bebedeira, deixando de ser temperantes. Todavia, a ordem de Paulo para os presbíteros é que fossem temperantes, separando-se das influências malignas que os faziam perder a sobriedade. Isso está lá em 5,18. Somente dessa maneira é que os presbíteros poderiam exercer um julgamento responsável e estabelecer uma conduta controlada pelo Espírito Santo. Veja o sentido figurativo da palavra temperante. Certamente, o uso que Paulo faz da palavra vai além do literal. Um presbítero deve evitar qualquer tipo de excesso que venha diminuir o seu pensamento claro e o seu julgamento sadio. A bebida é apenas uma área onde uma pessoa pode praticar excessos. Os líderes espirituais devem ser moderados e equilibrados nas várias áreas da vida. William Hendrickson diz num dos seus comentários, referindo-se aos presbíteros, que os prazeres deles não são primariamente dos sentidos, como os prazeres de um beberrão, por exemplo, mas os prazeres da alma. Um outro exemplo de temperança é em relação à vida sexual. Deus exige do presbítero que tenha uma só mulher, sem se deixar levar pela lascívia da sociedade da época e de hoje, possuindo o equilíbrio tão necessário para o exercício de seu governo sadio nas coisas espirituais. Uma segunda qualificação é que o presbítero não pode ser dado ao vinho. É necessário que ele não seja um bebedor de vinho. Então, esse é um dos exemplos de ser temperante. 1 Timóteo 3,2 mostra que é necessário, portanto, que o bispo seja não dado ao vinho. O que significa isso? Como é que eu posso definir isso? A palavra grega, que é traduzida como não dado ou dado ao vinho, poroinos, significa aquele que bebe. Ela não se refere a um beberrão necessariamente, o que seria uma desclassificação óbvia para o presbiterato, mas ela trata aqui da reputação de um homem. É ele conhecido como um bebedor? Estudamos sobre a palavra temperante, que se refere a uma pessoa que não é intoxicada, mas equilibrada. A palavra grega poroinos se refere às associações de uma pessoa. Tal pessoa não frequenta bares, tavernas ou lugares onde se conhecem e que se fazem os beberrões. A ideia é se seu estilo de vida não se associa à de um bebedor. Veja a exemplificação disto. A mesma qualificação é exigida dos diáconos, no verso 8. Veja o que dizem alguns textos sobre o assunto. Por exemplo, Provérbios 31:4 diz assim: não é próprio dos reis, isto é, daqueles que estão investidos de autoridade, beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei. Levíticos 10:9. Deus proíbe os sacerdotes da bebida forte. Aqueles que possuem deveres espirituais não devem ser bebedores de muito vinho, para que não sejam conhecidos como inclinados à bebida, nem tenham seus deveres espirituais prejudicados. Aqueles que estão em liderança espiritual devem pôr à parte de qualquer coisa que venha distorcer sua capacidade de julgamento ou de sua capacidade de testemunhar. A vida deles deve ser exemplar. Uma outra característica moral é que o presbítero precisa ser sóbrio. 1 Timóteo 3:2 diz: é necessário que o presbítero seja sóbrio. Está lá também em Tito 1:7-8. A ideia trazida pela palavra grega é a de ser disciplinado ou ter domínio próprio. A palavra grega sofrona, traduzida como sóbrio, fala de disciplina ou de autocontrole. Ela é o resultado daquele que é temperante, no verso 2c. O homem temperante evita excesso de forma que ele pode ver todas as coisas com clareza. Ordeira